Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Talismã da nação ou Uruca da nação? Não necessariamente renovaria os três. Você renovaria com os três. Qual você priorizaria e qual você acha o caso mais difícil? Renovaria com... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo aí, né, em busca de renovação de contrato, né, de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, né. São três jogadores especiais no Flamengo, jogadores ídolos históricos no Flamengo, desde 2019 para cá, vem conquistando tudo. Só que chega um momento que é a hora de dar adeus, né. E obviamente que eu acho que esse momento ainda não chegou, né. Eu acho que alguns jogadores desses três aí têm lenha para poder queimar ainda no Flamengo. E a pergunta que eu faço para você: qual jogador você renovaria e por ordem de prioridade, né? Bruno Henrique primeiro, Ribeiro segundo e Gabigol depois? Então, obviamente tem critério de prioridade quem você renovaria, né? Eu renovaria BH, Everton Ribeiro e Gabigol deixaria pro ano que vem. Então, vamos embora com mais um vídeo aí. E aquilo, o Flamengo vive um dilema, né? De fazer reformulação e ainda contratar para 2024, né? Vambora, vai deixando seu like aí, se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vambora com mais um vídeo, nação. Tamo junto aí. Eu já venho raiando também. Rodrigo Bueno, Flamengo, eu começo contigo. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Talismã da nação ou Uruca da nação? Não Você necessariamente renovaria os três. ver. Você renovaria com os três. Qual você priorizaria e qual você acha o caso mais difícil? Renovaria com os três. Bruno Henrique é a prioridade. Segundo, pra mim, o Gabigol. Terceiro, o Everton Ribeiro. Só que na cabeça do Tite, a prioridade é Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol por último. Gabigol ele não pediu. Eu acho até que o Everton Ribeiro tá um pouquinho Eu não na frente acho do Bruno Henrique, que hein, o Tite nessa tá lista, Eu acho que não. Mas Acho tá que o nessa Bruno pegada. Henrique, embora o Everton Ribeiro, a gente sabe, na época do Tite técnico de seleção, ele era um dos queridinhos ali convocado, mas o Bruno Henrique no Flamengo tem um poder maior. E o flamenguista, o rubro-negro, e o Tite é esperto, antenado, já deve ter informações, muita gente já pensava na saída do Everton Ribeiro. Ou, sei lá, Luiz Araújo, outras contratações. Muita gente já imaginava que o Everton Ribeiro era um dos jogadores que iriam sair. O Tite que faz um movimento agora, né, meio que na contramão, não, eu quero que ele fique. Eu gosto do Everton Ribeiro, quero que ele continue aqui. Então, Bruno Henrique precisa ficar pro Flamengo, acho que é fundamental. Do remanescente de 2019, é o cara que ainda entrega, um cara que nesse ano de 2023 não decepcionou, né, ainda tem muito para fazer. E se não ficar no Flamengo, vai reforçar algum adversário aqui, um Palmeiras da vida e tal. Então, o Flamengo não pode vacilar, precisa primeiro renovar com o Bruno Henrique. O Gabigol, eu acho que ele vai passar por uma conversa com o Tite, certamente, em questão tática, de comportamento. Mas é uma coisa que pode acontecer um pouquinho mais pra frente, porque o contrato dele não acaba agora no fim do ano, né? Não é exatamente agora e tal. Mas já tem que ter uma conversa, porque... acho que é interessante para o Gabigol e para o Tite saber se essa parceria, esse namoro entre eles vai acontecer ou se já, então, agora nem começa, entendeu? Vai dar bom. Já segue, vai seguir tua vida. Vai dar muito certo. Né? Toma a linha. Gabigol? Gabigol. Eu tenho, tô cravando, eu tenho certeza. Olha, vai dar bom, vocês me cobram aqui depois. Então, Gabigol vive uma fase terrível e o Tite não é o treinador. Eu acho que vocês, João, não perceberam, vocês da imprensa, não perceberam que o Flamengo tem uma situação coletiva parecida com a situação do Neymar na seleção brasileira. E o Neymar do Flamengo é o Gabigol? Não tem o Neymar, é o grupo de jogadores. Tá. O que você precisa mudar com o Neymar, tirando privilégios, ou de um treinador estar no banco e falar, não posso mexer com esse cara que fica desconfortável, etc. Ou como usá-lo, tem com o grupo de jogadores do Flamengo. Qual é o treinador que poderia alterar isso, Biro? É o Tite. O Tite. Mas, por exemplo, eu não vejo o Tite... Quando eu vou guardar aqui as devidas proporções, estou falando só de movimento. Tá com medo. Quando o Vanderlei Luxemburgo assume o Corinthians, ele pega e faz o quê? Balbuena, não quero. Mas já ia sair, né? Então, mas ele toma uma postura de acelerar processos para colocar a molecada para jogar. Eu não sei se o Tite, conhecendo o perfil do Tite e da comissão, se o Tite será capaz, por exemplo, de chegar... Obrigado, Gabigol. Felipe Luiz, não... Mas se ele acreditar nisso, eu acho que ele faz. Sim, eu acho é o cara que tem mais cancha se ele não pra fazer acreditar. Isso. Então, mas não é do perfil dele de fazer algo... Vamos pro jogo. Sim, pro jogo. Imagina que os principais jogadores continuem. A não ser que o Tite mude a maneira dele pensar o futebol, Sim. e não pode mudar tão radicalmente assim,
ele quer um time que marca muito, que ocupa muito espaço. Partindo desse princípio, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gerson, Pedro, não podem jogar juntos. Eles não, esse tipo de jogo que esses caras fazem, sem a bola, não serve para o time do Tite. E se você colocar esses caras no banco ano que vem, vários deles durante os jogos, em alguns momentos o time não conseguir vencer. Dá problema. E o Flamengo precisa, também para trazer reforços, tirar alguns jogadores, trazer jogadores mais com a cara do Tite. E ele deve tentar usar um pouco mais o Cebolinha, Que foi também bem com acho. ele, também Usar um acho. pouco mais o Alan, etc. Você não pode ter esses caras no banco. O Flamengo precisa, para ajudar o seu treinador, mexer um pouco no elenco. Aí Mas você me esse pergunta que é o esses grande 3 lance. jogadores. Mas quem vai fazer? Eu entendo o que você está O falando. Everton eu Ribeiro, concordo o contigo. Everton Ribeiro é um cara, você pensa na formação do elenco, Sim. que o Tite tem tamanho para hoje você joga, você não joga, Sim. você joga Tanto tanto que tempo. a vida dele no O Bruno Flamengo Henrique eu vem sendo concordo com assim, né? vocês. Ô, O Bruno Bira, Henrique para mim eu é concordo, imprescindível. Só que eu acho que o Tite assume com um hiato, é uma diferença dele para a presidência, que é a figura do Marcos Braz, que eu não vejo como um gestor, alguém capaz de, depois de tudo que aconteceu, chegar no e final falar, do ano que vem, isso, no final do ano que vem tem eleição no Flamengo. Sim. Se as coisas acontecem como foram nessa temporada, troca técnico, não ganha, ou ganha pouco, ou joga menos, sabe o que acontece? A chance de perder a eleição é muito grande. A chegada do Tite e a liberdade que o Tite tem para mexer tem a ver com a qualidade do técnico, mas tem a ver também com a dificuldade, para não falar da incapacidade que os gestores do Flamengo têm Exato. no futebol, e agora em diante deve funcionar do seguinte jeito: do vestiário para dentro, Tite, acabaram as brigas, acabou o jogador Pedro, tô sendo assediado pelo não sei o quê, maltratado, o Marcos Braz discute com o Gabigol, Gerson o jogador Varela. sai na mão com não sei quem, não sei o quê. Não, o Tite chegou para acabar com isso. Então, o Tite cuida do vestiário e ele fala, Marcos Braz, eu preciso de tal coisa. Nesse momento, o Tite precisa ser, pro Flamengo andar, mais forte do que é o Marcos Braz. O Marcos Braz precisa de alto. E o Marcos Braz precisa do contigo. Tite, pro seu grupo de Claro. políticos ser eleito no final do É um ano que vem, escudo. e ele sabe disso. Mas escudo. aí que eu É vou uma te blindagem falar, pra ele. talvez a solução. vaidade no futebol é muito forte. E o Tite, atrapalha um pouco Tite essa só sua assume ideia. o Flamengo Não do agora Tite, tá? porque ele Tô precisa dizendo do Tite. identificar o que precisa ser mudado para o Que o Tite perfil é um do grupo mudar. trabalhador sem Para a vaidade. camisa do Flamengo ser maior ou o treinador poder ter conforto de fazer o que ele quiser no time. Se ele quiser tirar todos os principais jogadores e colocar jogadores que nunca jogaram no Flamengo, o treinador precisa ter esse tamanho. Então o Flamengo trouxe um treinador para fazer isso, então eu acho que alguns jogadores vão sair e dentre esses 3 jogadores, para mim o que tem mais chance de sair é o Gabigol, que é o maior deles. Eu acho que ficam uns 3, cara. Eu também acho que ficam os 3, assim, a gente fala direto do Sem Bruno o Tite Henrique, e o Everton Ribeiro, Não eu sei acho se que ficam Bruno os 3 ou Henrique não. recebendo sondagens, né, de Só Palmeiras, respondi a sua pergunta São dos Paulo. 3. Sim. O Everton Ribeiro também teve sondagens de grandes clubes paulistas. Palmeiras. Né? E... São Paulo tava de olho também. Exatamente. O Gabigol vai ter sondagem O também. Gabigol também vai ter, só que você olhando Mas com o agora ali Tite muda a situação na do Everton, eu na, acho. na telinha, É Bruno Henrique. o Esporte está com a gente, porque 100%. a maioria cachapante está falando do BH, o Bruno Henrique, né? E o Everton Ribeiro e Gabigol basicamente no empate técnico ali. Só que eu acho que a permanência do Gabigol é mais importante que a do Everton Ribeiro. Então, mas aí tem o olhar do Tite. A figura que você está falando e até a relação que eu estou Pra jogar pelado é ou o pra jogar pódio, como é o pódio centroavante? do Rodrigo Bueno. Não, pra jogar cada um na sua, acho. Pra Jogar mim, pelado ou como pra mim eu centroavante? sou... o Gabigol. eu Pra sou jogar como centroavante. é difícil até eu falar isso, mas eu concordo com o Vitor Birner. Eu coloco essa sua... Sabia dessa rivalidade entre vocês que tá Há crescendo. muito tempo, desde 2001. Na Ele rádio. já puxou meu tapete na rádio. Já, tentou ele sabotar. também, já. Ah, é? já, Várias vezes. uma vergonha. Várias vezes. É bonzinho aqui, mas na verdade É muito é maligno. é isso. Uma vez eu joguei papéis dele aqui. É uma rivalidade que vem lá muito forte dos anos 40, né? Não, da dos década de não, 40 pra 2001. cá, né? 2001. Rádio, Não é? Família Menezes Globo, contra Trabalhando na Família Rádio Birner. Globo juntos. É, Rádio Globo juntos. Eu tentei ajudá-lo e ele... Depois desse momento baú confidencial, vamos, ô louco meu, vamos para o intervalo aqui. Após 28 rodadas, conseguiu essa arrancada. 2020 chegou a ficar 7 pontos atrás do líder em 6 rodadas, incluindo a 32ª, e conseguiu a arrancada e conseguir, então, ser feliz ao final da temporada. Desce virtual? Porque, assim, o Tite vai ter trabalho, claro, a gente falou muito de humanizar, de conversar, mas tem muito trabalho dentro de campo também, mano. Não, tem sim. É que também tem muita qualidade ali dentro, né? Dá para fazer um belo trabalho até o final do ano. O Tite é um profundo conhecedor do futebol, fico feliz de ver o Tite voltar a trabalhar. Até, já recebi essa coisa no Twitter, né?
quando, no final do ano passado, um pouco antes da Copa do Mundo, o Tite já tinha convidado alguns jornalistas para um bate-papo, tudo, e ele me chamou, e chamou também o Leonardo Bertozzi para o papo, o Tite chegou a falar, me chame de mau caráter, isso sim, eu nunca chamaria, se eu assumir um clube em 2023. Para outras pessoas, ele falou, me chama de louco, me chama disso aqui. E eu pensei assim, isso não tem absolutamente nada a ver com mau caratismo. Isso assim, o cara está perto da Copa do Mundo, ele está planejando o ano que vem. Ele não está planejando em janeiro trabalhar no Campeonato Mineiro, Carioca, Catarinense, Pernambucano, Paulista. Ele está planejando a vida dele e depois dar uma descansada e tal. Eu não vejo o menor problema dele trabalhar no final do ano. Sim. Sim, eu não esperava também, porque ele é um cara, como disse o Marcos Braz, um cara de status, pra falar, não, gente, me dá mais uns meses de férias aí, monta o elenco e janeiro tamo junto. Ele tem peso para isso. Por que ele não fez? Acho que essa é o resto da conversa, que às vezes a gente passa batido para ficar grudado em grandes manchetes. E aí vai dar clique, e aí vai um espetáculo, né? Ou não. É o sucesso do fracasso. Por que ele aceitou? Vamos conversar sobre isso? Do porquê ele aceitou? Porque é um desafio para ele legal. Voltar para o cenário nacional, quando todo mundo sabia que ele estava buscando Itália, Espanha, algo assim. Fazer bem feito de novo, como ele sempre fez. Reconstruir bases. Para mim, esse é o discurso que muita gente não quer, porque dá trabalho, e dá trabalho pensar, e não dá clique nenhum esse discurso. Que é o discurso do, tá bom, gente, já passou a onda, passou a coisa, amanhã ele está trabalhando, ou ontem ele trabalhou. O que vem pela frente? Acho que o que vem pela frente são as bases de um novo Flamengo e um novo Tite para o futebol brasileiro. Há 7 anos ele não dirige clube. E é algo diferente para ele também. Ontem a gente conversou aqui de... O Tite é um cara de palavra. E não tem problema. E é muito difícil a gente prometer o que a gente vai ser daqui a um ano. Porque as coisas, né, elas mudam. E assumir nesse momento também é assumir para 2024, né? Não é necessariamente para essa temporada. Mas aí eu fiz essa pergunta. A gente ficou brincando do porquê, Valdemar. Por que aceitar nesse momento? Então, o Tite também, ele observa nessa oportunidade, dona, algo muito grandioso, até para ele poder ir um pouquinho contra a própria palavra literal da coisa de 2023, né? Tite mudou de ideia. Ele é um ser humano, então? Ontem eu falei que ia dar uma corrida aqui na Avenida Sumaré, não fui, aí mudei de ideia. Assim, essa mudança de... Foi muito forte a palavra dele, a gente entende, né? Não entendo, foi forte, mas... Mas tudo bem, né? Passa. Tá tudo bem. Assim, o Mano Menezes também não ia assumir ninguém em 2023 e tá no Corinthians. Falou que não pensava nisso. O Duílio disse que o Mano não voltaria na gestão dele. Tá lá. Exatamente. E quando o Tite fala aquilo, e tem tempo que ele falou aquilo, que foi de fato um pouco mais forte, né? Assim... ele também não projetava o que ia acontecer no mercado, né? Ele tem uma oportunidade para assumir o Flamengo, ele tem um Flamengo tentando seduzir e aí dando uma liberdade para ele, um respaldo para ele liderar um projeto. Porque assim, ele está assumindo agora numa reta final de Campeonato Brasileiro, óbvio. Ele fala em sonho, é um sonho distante o título, mas para colocar o Flamengo numa Libertadores. E aí ele vai começar a pensar em 2024. Para mim o timing é correto. Ele vai ganhar tempo para pensar o que vai ser feito, né? Vai ter uma pré-temporada. Então, assim, é uma oportunidade, ele mudou de ideia. Acho que ele não prejudicou ninguém ao mudar essa ideia. Muito distante, a comparação para mim é descabida quando colocam a questão do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tinha um vínculo no final com o Corinthians e o Corinthians contava com ele para uma sequência de próxima temporada. Sim. Ele utiliza até uma questão familiar e um mês depois está no Flamengo. Então, assim... 2 mundos completamente diferentes. Não me incomoda em nada, o Tite só mudou de ideia porque ele se sentiu seduzido. Ele viu uma grande oportunidade de retomar o trabalho dele, agora assumindo o Flamengo. Eu tenho até um pouco de preguiça para esse papo, porque para mim é uma polêmica completamente desnecessária e vazia. Mas ontem eu brinquei aqui porque ele cita, eu quero ver eu quero estar com meus filhos, quero estar com meu sogro, com a minha sogra. Eu falei, oh meu Deus, esse trem de técnico que era do Corinthians e vai pro Flamengo, fala de sogra, para com isso. Pelo amor de Deus, pelo bem da narrativa, pelo amor de Deus. Mas, Marra, é loucura falar de Flamengo campeão brasileiro? Esse ano, claro. Eu não assim, loucura não é, porque sabe que tem muita solução ali dentro do trabalho, né? Bom, é um técnico, para mim, é o melhor técnico do Brasil. E ele é um cara muito experiente e ele conhece os jogadores. Eu não penso, mas isso é um problema meu, né? Assim,
Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Eu já achava há mais tempo e continuo achando. Mas assim, o que você vai fazer com o meu achismo é um erro seu também. Eu acho que o Flamengo tem que pensar mesmo numa vaga de Libertadores. Muito curto, ele conseguiu causar um impacto imediato na seleção, quando ele assumiu depois de um trabalho ruim do Dunga. Já naquele jogo contra o Equador, a gente já viu uma identidade, uma organização e um time jogando bem. E aí vem a arrancada, né? Naquele pré-Copa de 2018. Eu acho que ele é capaz de fazer isso no Flamengo, mas o título tá na mão do Botafogo. Né? Acho que o grande favorito é o Botafogo. Mas não é loucura pensar em título, né? É algo distante. É como o Mário Marra sempre diz, também do outro lado tem uma equipe fazendo o seu trabalho, que é o Botafogo, que por enquanto com muito... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. E eu te falar uma coisa. Sabemos que o Flamengo, ele vive um período de reformulação, né? Até do ano passado para esse ano, já a gente tocava muito no ponto de reformulação, né? De 2022 para 2023. Vimos que 2023 foi tragédia atrás de tragédia, né? Com a chegada de Vitor Pereira. Começou com a não renovação de contrato do Dorival, né? Aí veio Vitor Pereira, não deu certo, perdeu tudo que tinha que perder. São Paulo começou até bem, mas depois acabou desandando tudo e também perdeu tudo que tinha que perder, né? Então é aquilo. Agora sim, eu acho que é o momento ideal para fazer uma reformulação e o Tite é o cara ideal para fazer isso, né? Um ano frustrante, o último ano de mandato, né, do presidente Rodolfo Landim. Então ele não vai querer ser pautado, lembrado, né, como um dos presidentes que perdeu tudo, né, com um time bilionário aí. Time bilionário no sentido de orçamento, que eu quis dizer. A renovação de contrato é uma situação delicada dentro do clube, né, porque a gente não sabe você renovar com jogadores já históricos, ídolos, mas que não estão entregando tanto mais, né. Bruno Henrique se lesionou, voltou a jogar pra caramba e tá nos seus últimos 2 meses de contrato. Eu acho que esse jogador fica no Flamengo sim, mesmo recebendo proposta aí quase irrecusável do Palmeiras de 3 anos, 2 milhões de reais por mês. Acho que o Bruno Henrique sim fica no Flamengo pela idolatria que ele tem, pela torcida ama ele, pela história que ele fez no clube. Sim, acho que ele fica no Flamengo. Obviamente que deve ter as conversas aí para tentar chegar no máximo um acordo, né, vamos dizer assim, para que ele aceite os 2 anos de Flamengo, né? E o Flamengo sim tem que fazer um gerenciamento muito profissional de quem renovar e por quanto renovar também tem isso, né? Então, o Flamengo sim tem que não deixar esses jogadores de meter o pé como o Bruno Henrique. Eu acho sim que renova por 2 anos. O Flamengo em questão de o Flamengo, a diretoria do Flamengo, em questão de convencimento é muito boa, entendeu? Dificilmente um outro time aí conseguiria convencer o Tite a voltar a ser treinador em 2023, né? Então, nesse ponto, eu tenho que pautar que a diretoria do Flamengo, em questão de convencimento, em relação de estratégia ali, na tratativa durante as negociações, é muito boa, né? Bruno Henrique, minha opinião, eu acho que o Flamengo, o Bruno Henrique deve aceitar os 2 anos. Minha opinião só. Everton Ribeiro, eu renovaria por mais um ano. Ele ainda tem lenha pra queimar. Agora, como Tite no Flamengo, acho que ele consegue voltar a desempenhar bom futebol, né? Mostrou até alguns jogos de bom, que ele chegou a mostrar, né? Algum desempenho bom, de razoável para bom ali, após a saída de São Paulo. E o Gabigol é uma história que é difícil contar, né? Gabigol, em 2023, perdeu todas as qualidades que ele tinha, como finalização, arranque, velocidade, visão de jogo. Até a questão de movimentação ele perdeu. Tá mais lento. E agora eu não renovaria, na minha opinião, eu não renovaria com o Gabigol agora. Esperaria para renovar no final, nos últimos 6 meses de contrato, né? Vai depender muito de como vai ser o desempenho dele no ano que vem, né? Mas obviamente que existe pressão dentro do Flamengo para renovar, porque o Gabigol é ídolo, histórico, as crianças adoram ele tem uma idolatria muito grande. Muitas pessoas dizem que ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo, sei lá o que, de tamanho, sei lá o que. Mas aquilo, Gabigol, pelo futebol que vem apresentando, pela forma física, as atuações que ele vem demonstrando dentro de campo, hoje em dia, para mim, o Gabigol é um jogador nulo dentro de campo. Ele entra e o time piora, incrivelmente. Então, querer ter pressa para renovar com o Gabigol é uma coisa que eu não concordo, mas é aquilo. Obviamente que tem dentro da diretoria, tem pressa para renovar com o Gabigol, né?
Porque ele tem tamanho, tem história, eu não quero reforçar outra equipe aqui no futebol brasileiro, né? Para 2025. E eu renovaria minha prioridade. BH, Everton Ribeiro e Gabigol, né? Obviamente, o BH, 2 anos, Ribeiro 1 e Gabigol deixaria pro ano que vem, né? Lá pro segundo semestre do ano que vem, quando assina um pré-contrato e vai avaliar muito como vai ser o desempenho dele durante o primeiro semestre de 2024, né? Essa é a minha opinião. Deixa a tua opinião aí e tamo junto. E deixa o like também, vambora.